Quantos estão felizes com Jesus? Nessa noite, o Senhor Ele colocou um temor no meu coração e um entendimento de que não é mais um culto, não é apenas mais um culto. Eu queria te lembrar isso. Essa noite, nós não estamos aqui simplesmente no quarto culto que está tendo nesse lugar, mas nós estamos aqui para cultuar aquele Deus que é vivo, aquele Deus que reina. E eu queria te falar uma coisa. Pode acontecer algo nessa noite. Eu queria te lembrar isso. Pode acontecer cura. Pode acontecer libertação. Deus pode encher de esperança alguém que está caído. Deus pode levantar aquele que está na lama mais profunda. Hoje é um culto a um Deus que é vivo. E eu queria te convidar a abrir o seu coração com esperança. Não no pregador, não na equipe de louvor, mas no Deus que vive e reina. Na palavra de hoje, o Senhor Ele colocou no meu coração para falar sobre um tema que carrega muita mensagem e tem em várias partes da Bíblia. A Bíblia ela é carregada de simbologias e nós vamos ver, por exemplo, a Bíblia usando o deserto como esse lugar didático. Então nós vamos ver o deserto da fuga do Egito, nós vamos ver o deserto onde Jesus foi tentado, nós vemos até onde Elias fugiu para se esconder. Então o deserto é uma figura de linguagem. Nós temos as figuras de linguagem também, como a da mesa, a mesa de Davi, a mesa do rei Davi. Nós temos a mesa da ceia do Senhor. Mas hoje eu não queria falar nem de mesa e nem de deserto. O Senhor colocou no meu coração para que nessa noite nós falássemos sobre os barcos de Deus. Nós vamos falar sobre os barcos de Deus nessa noite. Eu gostaria de começar falando sobre o primeiro barco da Bíblia, um barco bem grande. Eu gostaria de colocar um nome para cada barco, para nós entendermos aquilo que Deus está querendo comunicar em cada uma dessas histórias. E talvez você está com a sua Bíblia aí aberta. Eu queria dizer que a gente vai abrir a Bíblia mais para o final. Agora eu mais vou contar as histórias. Mas se você quiser deixar a Bíblia aberta aí, a história que eu vou contar, ela acontece em Gênesis, no capítulo 6. Quem quiser abrir, pode abrir. Eu não vou esperar muito. Mas eu queria que você prestasse atenção. Nós vamos falar primeiro sobre o barco da obediência. Será que você pode repetir isso comigo? Barco da obediência. É interessante porque a Bíblia ela conta a história de Noé. E Noé ele era um homem justo. Noé ele era um homem íntegro. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Mas no tempo de Noé, os homens eles eram maus. Eles não criam em Deus, eles eram perversos. E pela perversidade do homem, Deus decide fazer algo. Deus decide destruir a terra com um dilúvio. Mas é interessante porque quando a Bíblia ela vai falar especificamente de Noé, a Bíblia diz que Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Então Deus ele ia destruir a terra, mas Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Então Deus pede para Noé: Noé, constrói uma arca. Deus manda Noé construir uma arca em um tempo, em um lugar. No lugar onde Noé ia construir, não haviam águas profundas. O tempo que Noé ia construir essa arca, ainda não havia chovido. E não tinha nenhum Noé antes para avisar ele que ia chover. Mas Deus pede para Noé fazer algo que simplesmente não fazia sentido. Não fazia sentido. É interessante porque se você for olhar as circunstâncias, não faz sentido. Por que aquele homem iria construir um barco gigantesco, sendo que ele não estava perto do mar, sendo que não chovia, não tinha um porquê? Mas Noé obedece. Será que você pode falar isso? Noé obedece. Noé obedeceu. E Noé constrói a arca. E Noé se empenha. E Noé constrói a arca e não foi em 3 dias. Não foi em 3 meses. E nem em 1 ano. Foram aproximadamente 100 anos construindo a arca.
Hoje em dia a gente nem vive 100 anos, né? Foram 100 anos construindo uma arca. 100 anos. Para algumas pessoas, Noé era tipo aqueles doidinhos do centro. Quem aí já viu um doidinho no centro? Para algumas pessoas, Noé ele era o doidinho do centro. Aquele cara que equilibra um palitinho assim, ó, na frente dos carros e depois vai pedir dinheiro. Para algumas pessoas, Noé, ele era louco, porque aquilo que ele estava fazendo não fazia sentido. Não fazia sentido. Para alguns, Noé era um louco, mas para Deus, Noé era obediente. Noé era obediente. Sabe, tem situações onde parece loucura obedecer a Deus. Parece loucura você gastar gasolina toda semana para trazer seu filho ali para o Kids para ouvir falar de Deus. Talvez os seus amigos do mundo te taxam de louco, mas você sabe que você está construindo uma arca. É interessante porque o cuidado de Deus para com Noé e para com a família de Noé é expresso por uma coisa. É expresso pela orientação. Será que você pode falar comigo? Orientação. Deus expressa o cuidado que Ele tem com Noé através da orientação. Deus orienta Noé. Noé constrói uma arca. Mas o cuidado de Deus na vida de Noé só se concretiza através de uma coisa: da obediência. Só se concretiza através da obediência. Então, eu queria que agora você tirasse um momento, parasse agora literalmente e pensasse em todos os momentos que talvez um pastor, ou até mesmo através de uma leitura bíblica, de uma conversa com um pastor, de um líder seu, você recebeu uma orientação para a sua vida. Algum momento que alguém te deu uma direção clara sobre algo que você deveria fazer. Deixa eu falar uma coisa, nesse momento, naquele momento que você estava recebendo a sua orientação, era Deus dizendo: eu te amo. Era Deus dizendo: eu cuido de ti. Era Deus lembrando você, era uma carta de amor de Deus, falando: eu me importo com você e com a sua família. Tem alguém entendendo? Mas a verdade é que Deus ele pode nos orientar, mas quem decide se nós vamos querer o cuidado de Deus ou não, somos nós. Somos eu e você. Eu e você, nós decidimos se nós vamos querer andar na trilha da obediência, ou se nós vamos querer andar por aí, à deriva, na nossa própria força. Eu e você, nós temos o poder de decidir se nós vamos aceitar o cuidado de Deus ou não, se nós vamos aceitar o amor de Deus ou não. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas quantos aqui querem aceitar o amor de Deus? E Noé obedeceu. Noé aceitou o cuidado de Deus com a sua vida. Escute isso, Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Escuta isso, Noé, através da obediência, repete comigo: obediência. Noé, através da obediência, ele constrói uma arca e ele salva a sua família. Sabe, eu queria fazer uma pergunta para você. A sua família vale quanto tempo da sua obediência? A sua família vale quanto do seu esforço? São 3 dias? 3 anos? 18 anos até o meu filho sair do ensino médio e entender melhor as coisas? Quanto tempo vale a sua obediência? Quantos acreditam que a sua família vale a obediência durante a sua vida inteira? A sua obediência a Deus constante, mesmo quando nada faz sentido, pode salvar a sua família. A arca ela foi construída quando não tinha chuva. A gente não pode querer construir a arca quando começa a chover. Então eu queria te dar um conselho: começa a construir a arca hoje. Começa a obedecer Deus hoje. Deus está nos chamando para um lugar de obediência
e de compreensão do cuidado dele para conosco. Deus está falando assim: eu te amo, filho, eu te amo, me obedeça. Quantos vão sair daqui querendo obedecer mais o Senhor? Nessa noite tem cuidado de Deus aqui. Nessa noite o amor de Deus está aqui. E Deus está nos chamando à obediência. O segundo barco, repete comigo: o barco da fuga. A gente vai falar sobre uma história de um profeta. O nome dele era Jonas. Essa história está lá em Jonas, no capítulo 1. Deus vem até Jonas e Deus fala para Jonas assim: ei Jonas, eu quero que você vá até Nínive e eu quero que você pregue arrependimento para eles. Mas Jonas, ele não gostava do povo de Nínive. Era tipo brasileiro em época de Copa, não pode ver um argentino, não dá certo. E Jonas então ele decide ir totalmente contra o propósito de Deus para a vida dele. Então Jonas ele está nesse lugar e Deus dá uma direção: vá para Nínive. Mas Jonas decide: eu não quero ir para Nínive. Eu vou descer para Jope e eu vou fugir para Tarsis. Então Jonas ele desce para Jope e ele pega um navio com direção a Tarsis. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Primeira coisa que eu aprendo é que para todo Jonas querendo fugir do propósito de Deus, o diabo é o primeiro a colocar um barco no cais. Quantos estão entendendo? O diabo ele é o maior interessado em tirar eu e você do propósito e do plano de Deus. Então ele vai fazer de tudo que for preciso para nos tirar do centro da vontade de Deus. Promoção de passagem para Tarsis. Nunca acontece. Eu queria uma promoção numa passagem para eu ver a Copa, mas não rolou. Mas é muito interessante porque o diabo ele é o maior interessado em nos ver longe do propósito de Deus. Então, sabe, eu queria colocar um alerta aqui. Cuidado com as coisas que dão certo. Quantos estão juntos? Cuidado com as coisas que dão certo. Cuidado com a promoção, porque nem toda promoção é para te levantar. Nem todo aumento significa sucesso. E nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Aquele navio que ia no lado contrário do propósito de Deus, não foi Deus quem colocou. Não foi Deus. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui, pode pesar um pouco o clima. Mas sabe, talvez você está insatisfeito com o seu casamento, e você chega lá no seu emprego, e você está insatisfeito com as coisas que acontecem na sua vida, e de repente aquela pessoa, sabe aquela pessoa, você sabe, ela olha para você diferente. Sabe o que é isso? É um navio para Tarsis. É um navio que está querendo te levar para muito longe do propósito de Deus. É um navio que ele pode te levar para muito longe, ele pode, sabe, causar muitos danos a você, e talvez essa viagem custe a sua vida. Se eu puder te dar um conselho, eu te aconselharia a não entrar nesse navio. Estamos juntos? A Bíblia nos diz que Deus mandou uma tempestade muito forte sobre o barco, e que aquele barco que Jonas estava prestes a quebrar. Eu aprendo aqui que nem toda tempestade ela é do diabo. Nem toda crise vem do diabo. Nem toda dificuldade na empresa, nem toda dificuldade com sociedade, nem toda pedra no caminho é o diabo que coloca. Naquele momento Deus começa a enviar uma tempestade naquele barco e começa a castigar aquele barco, sabe? Tem tempestades na minha e na sua vida que vêm de Deus. Tem tempestades na minha e na sua vida que elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos reposicionar. E Deus começa a enviar uma tempestade naquele barco. Então, crises na família, quebra de sociedades, crise na empresa. Nem toda turbulência é um sinal ruim. Às vezes, é o próprio Deus querendo resgatar você, cara.
É Deus querendo te tirar de uma própria fuga. E é interessante porque no meio daquela tempestade, fala comigo, tempestade. No meio daquela tempestade toda, Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo, enquanto o barco estava a ponto de quebrar. Sabe o que eu entendo? É que muitas vezes as nossas famílias estão no barco sofrendo o impacto por causa das nossas decisões erradas. Deus enviou aquela tempestade por causa de Jonas, não tinha a ver com ninguém ali naquele barco, e todo mundo ali estava prestes a afundar por causa de Jonas. Sabe, pai, mãe, vocês que têm filhos, todos nós que estamos aqui, sabe, às vezes a gente está tão insensível àquilo que está acontecendo, a gente já perdeu a sensibilidade, e até mesmo nós vivemos em uma apatia com aquilo que a nossa casa está passando, com aquilo que as pessoas de perto estão vivendo. Mas sabe, eu acredito que Deus está nos acordando hoje. Deus está querendo nos acordar para, ei, acorda. Esse barco ele tá movimentado por causa de você. Você tem que tomar uma atitude, levanta. 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 E a história conta que as pessoas jogaram sorte para ver sobre quem que eles deveriam lançar ao mar, o que eles deveriam fazer e por que eles estavam passando por aquela tempestade. E eles jogam sortes. E caem em quem? Em Jonas. E Jonas então ele pede para ser jogado ao mar. E agora, Jonas ele não estava nem indo para Tarsis, que era a vontade dele, nem indo para Nínive, que era a vontade de Deus. Agora Jonas, ele estava sofrendo as consequências de ter ido contra a vontade de Deus. Jonas estava à deriva. À deriva. Para todo Jonas querendo fugir do chamado de Deus, o diabo ele providencia um barco, isso é verdade. Mas sabe, para todo Jonas arrependido, para todo Jonas querendo mudar, Deus manda uma tempestade. Para todo Jonas que se arrependeu do caminho errado que pegou, às vezes você está reclamando para Deus, Deus, essa tempestade, mas Deus está falando assim, ó, fui eu que mandei. Essa tempestade sou eu, filho. Sou eu querendo te reposicionar. Deus manda uma tempestade, Deus castiga o barco, Deus manda o peixe, Deus abre o caminho, Deus dá um jeito. Quantos podem dar um glória a Deus, cara? Aleluia. E agora nós, que somos Jonas, eu e você, depois que nós fomos jogados ao mar, nós nos vemos aqui, talvez num lugar escuro, nós nos vemos num lugar nojento, nas entranhas de um peixe, num lugar onde nós não entendemos aquilo que nós escutamos, não faz sentido as coisas que nós escutamos, num lugar onde parece que ninguém nos vê, num lugar onde parece que ninguém nos ouve, num lugar onde a pressão do oceano é tão grande que me faz pensar, eu acho que a minha vida acabou, eu acho que chegou ao fim, eu acho que eu não tenho mais solução. E Jonas se vê então no lugar mais profundo do oceano, clamando por Deus. E a verdade é que o barco que ia para Tarsis era bem mais confortável, mas o barco que ia para Tarsis ele levava para longe da vontade de Deus. Mas sabe, é no desconforto, é no escuro, é na pressão, é na dor que eu e você vivemos os dias mais marcantes na presença de Deus. É quando Deus escolhe nos resgatar daquela rota errada, daquela saída errada do GPS que a gente pegou. Quando Deus escolhe nos resgatar dali, nós podemos até não estar entendendo, nós podemos até estar sofrendo, pode estar escuro, nós podemos até não estar sabendo para onde nós estamos indo, mas a verdade é que nós vivemos os dias mais marcantes
da presença de Deus. E nesse lugar, Jonas, ele percebe que ele precisa da pureza de Deus. É nesse lugar que nós percebemos que nós precisamos da pureza de Deus. É nesse lugar escuro que nós percebemos que nós precisamos da luz de Deus. É nesse lugar escuro, é nesse lugar onde parece que nós não escutamos nada que nós percebemos. Nossa, faz tanto tempo que eu não escuto a Deus. É nesse lugar, mas também é nesse lugar que nós vemos que no mais profundo vale Deus está. No mais profundo vale Deus está. E ali Jonas, ele passa 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. E Deus o reposiciona. E Deus o reposiciona. Para você que está no barco da fuga hoje, por qualquer motivo que seja, eu queria te falar que Deus quer te reposicionar hoje. Deus quer nos reposicionar, cara. E quanto antes você pular do barco, antes o peixe vem. E antes você vai sair dessa. Então eu queria te encorajar hoje. Pula desse barco. Sai desse lugar onde você está fugindo da presença de Deus. Quantos estão entendendo? Então o primeiro barco é o barco da obediência. O segundo barco era o barco da fuga. E o terceiro barco, você pode abrir em Lucas capítulo 5. O terceiro barco é o barco da frustração. O barco da frustração. Se você achou, pode deixar aberto aí. E a Bíblia nos conta em Lucas capítulo 5 a história do chamado de Pedro. E ela conta uma história onde vários pescadores eles saíram para pescar numa noite. E eles foram para o mar aberto, e eles chegam lá, e eles começam a pescar, e eles pescam a noite inteira. Esses homens, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles eram pescadores. Eles tinham a expertise, eles tinham a técnica, eles sabiam os horários onde tinha peixe, eles sabiam os locais onde teria mais cardumes ou menos. Eles entendiam aquilo que eles estavam fazendo. E aqueles homens, eles gastam tempo, gastam recursos, e eles ficam uma noite inteira pescando. E eles não pegam nada. Não pegaram nada. É como quando você é um administrador, e você é um ótimo administrador, mas todas as suas decisões parece que estão levando a sua empresa para o valo. É quando você é um ótimo vendedor e você sabe aquilo que você está fazendo, mas simplesmente parece que você não consegue vender. É quando você estuda, você se prepara, você se especializa, mas não flui. Esses homens, eles tiveram uma noite assim. E às vezes nós nos sentimos nesse barco, no barco da frustração. Quantos já se sentiram assim no barco da frustração? Eu já. Onde os nossos diplomas, os nossos recursos, as nossas experiências não valem de nada. Parece que tudo aquilo que nós tentamos com o nosso braço nós não conseguimos. E esses homens, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E a Bíblia nos conta que pela manhã, esses homens, eles estavam lavando as redes, e tinha um homem na praia, chamado Jesus Cristo. E esse homem, ele estava pregando. Ele estava pregando para as multidões, e de repente ele pede um barco emprestado. Eles emprestam um barco para ele. E quando ele termina aquela mensagem, ele fala para Pedro e para os pescadores que pescaram à noite. Ele fala assim: vão para onde as águas são mais profundas e lancem as redes novamente. É interessante, porque no barco da frustração, nesse lugar, parece que as coisas que Deus pede para nós não faz sentido. Não faz sentido. Deus pedir para onde você
faliu a sua empresa, você voltar lá e abrir uma empresa, no mesmo ramo, do mesmo estilo, não faz sentido. Deus pedir para você voltar para aquele lugar onde você se frustrou, talvez com amizades, talvez com lideranças, talvez até esse lugar seja uma igreja, e você chega aqui e você fala para Deus: Deus, bem agora, Deus, agora que eu já estou lavando minha rede, agora que eu já estou me recuperando, agora que, sabe, agora eu consigo escutar a palavra pastor de novo, sem ter arrepio, agora, bem agora, Senhor, o Senhor está me pedindo para ir para mais profundo e jogar as redes de novo. Agora, Pedro, agora. E é interessante porque no barco da frustração o poder ele não está na nossa expertise. O barco da frustração, o poder ele não está na nossa experiência, mas o poder ele está na palavra daquele que mandou você fazer. Se você está com a Bíblia aberta em Lucas 5, leia comigo, Lucas 5:5. Diz o seguinte: e Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas o que ele fala aqui? Mas porque és tu quem está dizendo isso. Mas por quê? Porque és tu que está dizendo isso. Eu vou lançar as redes. Não é o que se fala, não é o que a pessoa falou, não é o que escute bem o que eu vou falar. No barco da frustração nós temos que tomar cuidado de quem nós ouvimos as nossas direções. Porque um coach, ele pode ter uma ideia maravilhosa, ele pode falar para você, mas aquela ideia talvez não seja inspirada por Deus. Mas sabe o que Pedro entendeu aqui? Ele entendeu que não era palavras de persuasão que iam fazer ele conseguir alguma coisa, não era um discurso bonito, mas era porque era Jesus que estava falando aquilo. Era porque era Jesus que estava mandando ele fazer aquilo, ele ia fazer. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você recebe isso que eu vou dizer? Você recebe? Se Jesus te mandar voltar para aquele lugar onde você se frustrou, se não for um coach, se não for um líder, mas se for Jesus, cara, se for Jesus, eu queria te encorajar, obedece. Obedece. Porque Jesus ele está prestes a fazer alguma coisa. Não, vocês não estão entendendo. Jesus está prestes a fazer alguma coisa. Ele está prestes a fazer alguma coisa, cara. E a Bíblia nos conta que eles jogaram a rede e eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que as redes começaram a querer se rasgar. E eles chamaram eles precisavam de outro barco para carregar a quantidade de peixes que eles pegaram. Sabe, de uma noite que eles não pegaram nada, dentro da experiência deles, para a própria estrutura deles não aguentar aquilo que Deus estava fazendo. Pedro chama os pescadores do outro barco, eles enchem os barcos inteiros. E sabe, diante de tudo aquilo, Pedro ele se prostra. Diante de todo o milagre, Pedro ele se prostra. E ele se prostra a Jesus e ele fala assim: ó, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. E se eu parasse a história aqui, eu estaria falando que o barco da frustração, ele vira o barco do sucesso. Mas eu estaria sendo infiel à verdade bíblica. Eu estaria sendo infiel à verdade bíblica. A verdade é que depois dessa pesca, Jesus fala isso para os pescadores: ei, não tenham medo. A partir de hoje, eu vos farei pescadores de homens. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus, ele não dá sucesso para Pedro. Jesus, ele redefine o sucesso. Pedro, ele recebe o que para ele era sucesso. Então talvez para você seja dinheiro, seja talvez uma empresa prosperando. Eu não sei o que pode ser no seu lugar, mas Jesus dá aquilo para ele, para Pedro. E Pedro, uau, nossa, eu sou um pecador, Jesus tem misericórdia de mim. Mas naquele momento Jesus fala assim, ó, mas não é, eu não te chamei para ser pescador, eu te chamei para ser pescador de homens. Sabe, Jesus não nos chamou para correr atrás de dinheiro somente. O objetivo da nossa vida não é dinheiro. O objetivo da nossa vida não é ser conhecido. O objetivo da nossa vida não é um sucesso financeiro. O objetivo da nossa vida é estar no centro da vontade de Deus, cara.
O barco da frustração, ele é o mesmo barco do chamado. Talvez você está aqui e você está frustrado. Mas a verdade é que através das nossas frustrações, muitas vezes Deus usa para nos chamar. Tem uma história de uma mulher que ela queria muito ter filhos. E ela não era crente. E ela começou então a tentar. Ela começou então a ir pescar. Pescar não faz filho, mas vocês entenderam, né? Ela começou então a ir pescar e ela tentou uma vez e ela perdeu. Ela tentou outra vez, ela foi outra noite lá jogar as redes e tentar conseguir alguma coisa e não conseguiu. E ela foi de novo, não conseguiu. E ela foi de novo e a rede se rasgava e ela perdia. Ela perdeu 5 bebês. Até que uma mulher estava orando por ela e de repente Deus mostra para essa mulher que essa moça que perdeu 5 bebês, ela estava grávida. E essa moça, ela fala, e a moça que estava orando, ela fala para a moça. E quando ela conta essa história, aquela mulher, ela escuta. E uma semana depois, aquela mulher fez um teste e ela estava grávida. Uma semana depois. Depois de noites e noites jogando a rede e não pegando nada, de repente Deus fez um milagre na barriga daquela mulher. Mas sabe o que é o maior milagre? Aquela mulher, escute isso, aquela mulher ela entendeu que o propósito da vida dela não era somente ser mãe. Naquele momento em que Deus abriu a madre dela, aquela mulher, ela entendeu que o propósito dela era ser filha de Deus. E de uma mulher que não conhecia a Deus, através das frustrações dela, das noites mal dormidas, daquilo que mais doía no coração dela, através daquilo, Deus usou do barco da frustração para se tornar o barco do chamado dela. Eu queria usar essa história, como uma história de esperança para você que está passando por um tempo de frustração. Talvez você ainda está durante a noite, Jesus ainda não apareceu de manhã ainda, mas tenha fé. Tenha fé que Jesus, ele aparece e ele muda a sua história. Jesus, ele aparece e ele muda a sua definição de sucesso. Jesus, ele aparece e muda tudo ao seu redor. Quantos recebem? Sucesso para mim agora é estar na vontade de Deus. Não é ter uma rede cheia de peixe. E o quarto barco, repete comigo. O barco, não, mais forte por favor. O barco da confiança. A Bíblia nos conta uma história em Marcos capítulo 4. Uma história onde Jesus, ele fala para os discípulos assim: ei, nós vamos cruzar o mar da Galileia. Então todos eles entram no barco. Todos eles. E eles começam essa jornada. E de repente, num ponto da noite, onde eles já estavam longe de terra firme, uma tempestade, ela alcança esse barco. Jesus, ele estava no barco, mas a tempestade, ela começa a piorar. Ela começa a piorar. Ela começa a piorar. E de repente começa a entrar água no barco, e os discípulos desesperados vão atrás de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, abre em Marcos 4, a partir do verso 35. Eu vou abrir a minha também. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Espera aí que a minha não está abrindo aqui. Mas basicamente, a Bíblia nos diz que Jesus... Eu aceito. Não carregou aqui meu Wi-Fi. Aqui. Marcos 4, 35 diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com eles a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo
uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se d'água. Jesus fazia o quê? E Jesus dormia. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Esse detalhe é maravilhoso. Jesus dormia com a cabeça na almofada. E os discípulos o acordaram clamando: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa. E Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. Até aqui. Obrigado, Lucas. É interessante porque Jesus, ele estava na popa, ele estava na parte de trás do barco. E a parte de trás do barco é a parte que dá a direção para o barco. E Jesus, que havia dito para os discípulos: vamos cruzar o mar. Jesus estava na parte do barco onde dava a direção. E no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Eu não sei se você já se sentiu numa situação aqui, mas às vezes parece que até mesmo as coisas que Deus nos mandou fazer, parece que de repente a gente não consegue mais ver Ele nos guiando. De repente uma missão que Deus te deu, um propósito que Deus colocou no seu coração, parece que você pede: Deus, me dá uma direção. Deus, está tudo tão bagunçado, eu preciso que o Senhor me dê a direção. E você ora e parece que Jesus está dormindo. E você ora e parece que Deus não te responde. E a nossa pergunta é a mesma pergunta que os discípulos: Deus, Tu não se importa? Deus, será que Tu não se importa? Tu está aí dormindo. Deus, eu estou passando uma barra. Tu não se importa que a gente morra? Sabe, Jesus, Tu que me deu essa missão, o barco está enchendo d'água. Jesus, Tu que me deu esse ministério e ele está desmoronando. Jesus, Tu que me deu esse filho e ele está morrendo. Tu não se importa? E nós oramos: Jesus, Tu não se importa. Sabe, eu não sei quantos aqui, mas nós oramos assim: acorda, Jesus. Eu fico imaginando esses pais que nós oramos aqui antes, que estão com seus filhos na UTI. Eles estão dessa maneira aqui, eles estão assim: Jesus, acorda, Jesus. Eu sei que Tu está no barco aqui, mas eu não estou entendendo, Jesus. Eu não estou entendendo essa tempestade. Acorde e faz algo. Acorde e faz algo. E a Bíblia nos diz que Jesus levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar. Sabe o que eu aprendo aqui? A criação, ela ainda obedece à voz de Deus. Sabe, pode parecer que Jesus perdeu o controle, pode parecer que Jesus está dormindo, pode parecer até que Jesus não se importa com aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas a verdade é que Jesus, ele não perdeu o controle da situação. Jesus não perdeu o controle da situação. Eu não sei quem precisava ouvir isso nessa noite, mas sabe, se você está nesse barco, cara, esse barco de uma missão que Deus te deu, de algo que Deus te confiou, e parece que as coisas estão desmoronando, o barco está quebrando, o barco está afundando, e você sabe que Jesus está no barco, você está orando: Jesus, acorda. Se você está nesse barco, eu queria te falar: Jesus está te convidando essa noite para confiar nele. Para confiar que mesmo quando nós não entendemos as circunstâncias, mesmo quando nós não entendemos aquilo que acontece, Ele ainda está no controle de tudo. Será que você pode dar um glória a Deus? E por último, eu queria falar sobre um barco que Pedro conheceu. Um barco que fala lá em João capítulo 21. Eu vou falar sobre, por último, o barco da restauração. O barco da restauração. A Bíblia nos conta essa história em João capítulo 21. Se você quiser ler todos esses capítulos que nós lemos aqui, você pode ler durante a sua semana. Você pode fazer esse devocional. Mas João capítulo 21 vai nos contar essa história. Jesus, ele havia morrido, Jesus havia ressuscitado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro estava mal, ele estava mal com Jesus.
Pedro, ele sabia que Jesus, ele tinha ressignificado ele, mas ele estava passando um momento onde ele estava questionando: cara, será que tudo isso que eu vivi esses 3 anos é verdade? Será que tudo isso que o Senhor ele me falou ainda vai acontecer? Será que tudo isso ainda é verdade sobre mim? E Pedro, ele se vê num lugar onde Jesus já tinha tirado ele estava pescando, e ele levou outros discípulos para pescar com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Alguém que não está posicionado no chamado de Deus leva outras pessoas com ele. E Pedro estava lá, e de repente eles saem para pescar de novo. Fala pescar, pescar. E eles saem para pescar, e de novo, gente, de novo, Pedro sai à noite para pescar, e eles jogam as redes e não pegam nada. Eles jogam as redes e não pegam nada. Eu aprendo aqui que Pedro sem Jesus ele não é nada. Pedro sem Jesus ele não consegue fazer uma pescaria. Pedro sem Jesus ele não consegue ter o sucesso que ele tem, ele não consegue ter a desenvoltura que ele tem. Pedro sem Jesus não é nada. E ele está se vendo naquele lugar de novo, onde ele está pescando, e ele está se frustrando, onde ele está pescando, e as coisas estão dando errado. E só entre nós, na Bíblia não aparece uma vez sem Jesus que Pedro conseguiu pescar. Eu acho que Pedro era mais um entusiasta da pesca. Eu vou fazer uma pergunta aqui às esposas, tá? Quem aí tem um marido que é entusiasta de alguma coisa? Tipo um entusiasta de surf, um entusiasta da pesca. Eu tenho um amigo que ele é entusiasta de surf. Ele tem a prancha, ele tem o leste, ele tem a parafina, ele tem tudo. Ele só não surfa. E Pedro, eu acho que ele era tipo isso, porque toda vez que ele sai para pescar na Bíblia, ele nunca pesca, a não ser quando ele está com Jesus. Mas sabe, a Bíblia ela nos diz que depois daquela noite frustrada novamente, ao amanhecer, tinha um homem na praia de novo. Ao amanhecer tinha um homem naquela praia. Os discípulos não reconheceram ele na primeiro olhar. Eles não entenderam que era Jesus. Até que um momento chegou, onde aquele homem, ele fala assim: lancem as redes do outro lado. Lancem as redes do outro lado. E naquele momento, sabe, eu não sei se você entende, mas aqui, esse momento é tipo quando Jesus começa a falar comigo e com você, quando nós nos sentimos tão longe do amor de Deus, quando nós nos sentimos tão frustrados, quando nós estamos nos questionando, falando: Deus, será que aqueles planos que o Senhor tinha para mim ainda são reais? Será que aquele chamado ainda é real? Eu pisei tanto na bola, Senhor, eu voltei a fazer aquelas coisas que o Senhor tinha me livrado. Eu estou aqui, Jesus, mas será que tudo aquilo é verdade? E de repente você começa a escutar o idioma do seu primeiro amor. De repente você começa a escutar as mesmas palavras que Jesus usou para te chamar lá atrás. E você escuta da praia: lança as redes novamente, cara. Lança as redes novamente. Sabe, é tipo quando você tem aquele versículo que te marcou muito e alguém cita. Eu vou dar um exemplo. Para mim foi Isaías 43. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o seu Senhor, eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate para livrá-lo em teu lugar. Eu dou Cuxê e Sebá, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. É quando Deus começa a nos lembrar daquelas pequenas coisas que nos marcaram, aquela linguagem do primeiro amor. Nessa noite eu queria te falar que Deus está falando a linguagem do primeiro amor aqui. E de repente João, que era o mais apaixonado por Jesus,
ele entende Jesus, ele entende o idioma de Jesus, ele fala assim: aquele é o mestre. E quando ele fala aquilo, Pedro, que estava no barco, pescando aqueles peixes, naquela segunda grande pesca, aquele momento ele lembra que Jesus tinha ressignificado a identidade dele, e que Jesus falou para ele que ele não era mais um pescador de peixes, mas um pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro, ele pega a túnica dele, ele pula no mar e ele vai com pressa para Jesus. Nessa noite, cara, Jesus, ele está falando o idioma do primeiro amor aqui conosco. Ele está nos dizendo: joga do outro lado. Ele está nos dizendo: eu não esqueci de você. Ele está dizendo: eu não te deixei. Ele está dizendo: eu não te abandonei. Eu te amo, Pedro. Eu queria te convidar a ficar de pé.